Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos de sueco, sejam bem-vindos à aula número 16 do curso Sueco Prático, aqui do canal Autodidata. E dando continuidade, hoje, pessoal, vamos ver um pouquinho de gramática, né? A gente já turbinou aí o nosso vocabulário, vem turbinando, né, o nosso vocabulário, e faz um tempinho já que eu não apareço com alguma gramática para vocês, né? Então, enfim, chegou a hora. Para quem está chegando ao canal através dessa aula, né, eu gostaria de dar as boas-vindas e sugerir que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E para quem também está chegando agora e pegou este curso já iniciado, não tem problema, é só clicar no card que aparece aí em cima e assistir este curso desde o início, que vem seguindo as lições do Duolingo, tá bom, pessoal? Enfim, então vamos lá, pessoal. Hoje vocês vão aprender a montar frases interrogativas, tá? É muito simples. Então, pessoal, aqui, ó, primeiro slide, eu montei 3 exemplos. Então, coloquei a afirmativa, que fica o exemplo, né? Jag talar svenska. Então, estou dizendo que eu falo sueco. Jag talar svenska. Jag talar svenska. A negativa é só vocês colocarem essa partícula aqui, né, de negação, que se diz inte. Vocês vão colocar entre o verbo e o substantivo, entre talar e svenska. Então fica na negativa, jag talar inte svenska. Eu não falo sueco, beleza? Bom, a negação eu já tinha explicado para vocês nas aulas anteriores, né? Então aqui é só uma revisão. Então vamos recapitular. Afirmativa, jag talar svenska. Negativa, jag talar inte svenska. Então vocês sempre vão colocar o inte depois do verbo, tá? E a interrogativa, pessoal, é isso aqui, ó. Eu, claro, mudei o exemplo para não ser, para não dar um exemplo muito ridículo para vocês, porque a gente não faz pergunta para nós mesmos, né? Não se faz pergunta para si mesmo. Então, eu acho um tipo de exemplo muito idiota, né? Então, não vou trabalhar com essa, digamos assim, maneira falsa, né? Vamos trabalhar com uma situação real. Então você pergunta para alguém, né? Se a pessoa fala sueco. Você não pergunta para si mesmo se você fala sueco, né? Então, pessoal, é isso aqui. Eu quero trabalhar de fato com uma coisa que vocês vão usar, né? Então, a pergunta eu mudei aqui de primeira pessoa para segunda pessoa. Então, aqui no caso você está perguntando para alguém se, né, você fala sueco. Então fica talar du svenska? Talar du svenska? Talar du svenska? Então, o que a gente teve aqui, pessoal? A gente teve uma mudança na ordem, tá? Então, esse é o exemplo de frase interrogativa. É isso que vocês vão entender agora. Então, vamos para o próximo slide. Aqui, pessoal. Então, a regra é essa, né? O verbo vem na frente na frase interrogativa, tá certo, pessoal? Então, é só isso, é só vocês jogarem o verbo para frente. Por exemplo, mesmo sendo um exemplo que eu considero idiota, a pergunta seria talar jag svenska? Tipo, eu perguntando para eu mesmo, né? Eu falo sueco, então seria desse jeito. Eu somente trocaria o talar com o jag, né? Ou vice-versa, enfim. Então o talar ficaria na frente e o jag ficaria depois. Eu trocaria o verbo com o pronome, tá certo? Então é basicamente isso. Essa é a regra. Como está escrito aí para vocês, na sentença interrogativa o verbo vem em primeiro. Por isso que ficou talar du svenska? Você fala sueco?
Beleza? E agora, pessoal, agora vem um exercício para vocês. Olha que bacana. Essas palavras aqui vocês já conhecem, porque foram apresentadas em aulas anteriores. Então aqui eu quis trabalhar somente com desenho. Claro que vai ter algumas ocasiões que eu não vou conseguir dar um exemplo através de desenho, então eu vou ser obrigado a traduzir, né? Mas quando eu puder trabalhar com desenho, então eu vou fazer isso com vocês, tá? Para estimular o raciocínio. Então o que eu quero dizer aqui? Esse homenzinho é equivalente ao han, obviamente porque significa ele. Esse bonequinho aqui, ó, que está com livro, revista, enfim, jornal, seja o que for, ele está lendo. Então, é o läser. E o último desenho é nada mais nada menos do que uma carta, né? Que é ett brev. Então, qual é a mensagem que vocês conseguem ter de uma pessoa mais o verbo ler mais uma carta? Obviamente podemos traduzir para ele está lendo uma carta ou ele lê uma carta, beleza? Então é assim que eu vou trabalhar com vocês daqui para frente, beleza? Então aí falando rápido, né? Han läser ett brev. Han läser ett brev. Então este é o exemplo afirmativo. Embaixo a gente tem o exemplo negativo, né? Então ó, é a mesma ideia. O homenzinho, han. O bonequinho lendo, só que eu coloquei o X em cima, ou seja, significa que é negativo, que não lê ou não está lendo. E uma carta permanece a mesma coisa. Então, han läser inte ett brev. Aqui, vocês na hora de falar, vocês juntam inte com et. Aí fica inte ett brev. Inte ett brev. É bem sutil, né, a pronúncia do T, mas enfim, você junta as duas palavrinhas, tá? A partícula com o artigo. Han läser inte ett brev. Fica legal, né? Han läser inte ett brev. Então é isso aí. Então essa é a historinha. Ele não está lendo uma carta ou ele não lê uma carta. Beleza? Comecem a trabalhar. Ou melhor, eu quero que vocês comecem a trabalhar com imagens, tá certo? Para vocês já começarem a pensar no idioma, tá? E aí o ponto de interrogação aqui, né, pessoal, significa que qual é a forma interrogativa dessa frase, né? Para vocês formularem a frase interrogativa, eu prefiro que vocês se baseiem, obviamente, sempre pela afirmativa. É muito mais fácil. Porque é só vocês trocarem a ordem, né? Só trocar a ordem do verbo com o sujeito. É só isso, pessoal, tá? Então, não pensem na forma negativa. Pensem sempre na forma afirmativa, beleza? Então, pessoal, vou dar aquele tempinho básico para vocês de 5 segundos e aí eu venho com a correção, beleza? E aqui está a resposta, pessoal. Então, a mesma frase na interrogativa fica Läser han ett brev? Läser han ett brev? Läser han ett brev? Ele está lendo uma carta, que pode ser traduzido também para ele lê uma carta, certo, pessoal? Então, quem colocou exatamente nessa ordem, parabéns, tá? Acertou. Läser han ett brev? E agora vamos ao próximo exemplo, né, pessoal? Ó, aqui também ficou bem legal. Enfim, então aqui eu coloquei Lisa, aqui eu já estou trabalhando com o nome próprio. Então, em vez de hon, que é ela, né? Então, Lisa dricker mjölk. Ou seja, Lisa é ela, né? É a menina, é a pessoa, a mulher. Dricka, então, é o verbo beber, né? E por fim, mjölk é o leite.
Ou seja, qual é a historinha que eu tenho de Lisa beber mais leite? Ou seja, Lisa bebe leite ou Lisa está bebendo leite, tá? Então é isso aí, pessoal. Lisa dricker Milch. Lisa dricker Milch. E então essa é a afirmativa. A negativa fica Lisa dricker inte Milch. Lisa dricker inte Milch. Lisa dricker inte Milch. Que é a mesma coisa, né, que eu fiz na frase anterior. Então eu coloquei Lisa, a menininha, a mulher, né? O verbo beber com o X em cima, indicando que é negação, ou seja, não bebe ou não está bebendo. E, por último, o leite novamente. Então, a historinha que a gente tem é Lisa não bebe leite ou Lisa não está bebendo leite. Então, eu vou dar aquele tempo para vocês, aqueles 5 segundos, e vocês vão formular a interrogativa dessa frase, beleza? Então, bora lá, pessoal! E a resposta ficou assim, pessoal. Dricker Lisa Milch? Lisa está bebendo leite? Que pode ser traduzido também para Lisa bebe leite. Então, quem colocou desse jeito, parabéns, tá certo? Então, mais uma vez, Dricker Lisa Milch? Dricker Lisa Milch? E aí, pessoal, é uma dica que eu dou para vocês de treinarem, né, essa estrutura de fazer perguntas com as frases que vocês já aprenderam nas lições anteriores, tá? Então vocês podem já ir praticando com as anotações que vocês já têm aí no caderno ou onde vocês estiverem anotando tudo que estão aprendendo, tá certo? Então é isso aí. Este é um belo treino, tá, pessoal? Para vocês memorizarem automaticamente, beleza? Sempre que você bater o olho em alguma frase, você já vai automaticamente pensar, ah, tá, então a interrogativa é assim, pá. Ah, a negativa é assim, pá, né? E aí já fica realmente no piloto automático, tá, pessoal? Então é isso aí. Com isso, encerramos mais uma aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostaram, não esqueçam de deixar o like para dar aquela força para o canal. Deem uma passada aí também na descrição da aula, porque eu coloco links úteis para vocês. E, inclusive, 2 desses links são links de doação. Então, se você quiser contribuir com qualquer valor, fique à vontade, tá certo? Vocês podem fazer isso através do PayPal ou do PagSeguro, tá bom? E então, muito obrigado a todos mais uma vez pela companhia, pela atenção e pela presença. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se cuidem e a gente se vê na próxima aula, pessoal. Até mais!